Fiz 80 anos, e agora? O que eu posso fazer para cuidar da minha saúde? Tem alguma coisa que eu possa melhorar? Será que adianta fazer exame agora? Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP. E hoje eu vou falar sobre como cuidar da sua saúde após os 80 anos de idade. Realmente, o rastreio, por exemplo, para algumas doenças como o câncer, a partir dos 80 anos, ele já não tem muito benefício comprovado pela ciência, de forma que para a maioria dos pacientes a gente já não faz. Isso é bem individualizado. Tem paciente que a gente vai parar de fazer antes, tem paciente que a gente vai parar de fazer depois. Depende muito da história de cada paciente. Mas alguns rastreios valem a pena de ser feitos, como, por exemplo, doenças como colesterol alto, a diabetes, pressão alta. Mesmo se eles têm aparecimento tardio a partir dos 80 anos de idade, o tratamento deles evita complicação, tá? Então vale a pena sim fazer exames de sangue anuais, medir a pressão ali pelo menos 1 a 2 vezes por ano, certo? Outro rastreio que vale a pena de fazer também, mesmo a partir dos 80 anos de idade, é com a densitometria óssea. O que é densitometria óssea? É aquele exame que vê se o paciente tem osteoporose. A densitometria óssea é um exame completamente incolor, super simples, ele parece um raio-x, sabe? E a gente vai indicar mesmo antes, via de regra, para mulheres acima de 65 e para os homens acima dos 70. Sim, homem também tem osteoporose, também precisa rastrear para ver se tem osteoporose, tá? Porque é uma doença silenciosa, mas que pode levar a fraturas graves, como fratura de quadril, fratura de bacia. E alguns pacientes, a gente vai calculando ali um risco de fratura, um risco de osteoporose, e a gente às vezes faz um rastreio só quando tem 70 e poucos anos, mas para muitos pacientes, para boa parte desses pacientes, o risco de osteoporose vai aumentando com a idade, e aí a gente vai, inclusive, estendendo esse rastreio. A gente faz, às vezes, até os 90 anos de idade, tá? Eu fiz um vídeo específico sobre osteoporose, acho que vale super a pena você assistir, porque lá eu expliquei o que é essa doença, quais são os sintomas, por que a gente precisa cuidar dela, como for o diagnóstico, o tratamento, inclusive a prevenção. Vou deixar o vídeo com o link aqui para você assistir. Vacinas. Com os 80 anos, a nossa imunidade dá uma queda. E aí muita gente fica me perguntando, né, como que eu faço para melhorar a imunidade? Tem algum remédio, alguma vitamina? Inclusive, vou deixar aqui linkado também outro vídeo que é justamente sobre vitaminas para você assistir. Pois vai lá. A verdade é que mais melhora a nossa imunidade, além de ter boa qualidade de sono, fazer atividade física e alimentação, e hoje eu vou falar sobre isso, é fazer vacinas. Sim, a partir dos 80 anos tem várias vacinas que são indicadas, tá? Porque a vacina, ela é o melhor melhorador de imunidade que a gente tem. A vacina é como se fosse um professor da nossa imunidade. Ela vai ensina o nosso sistema imunológico a se defender de vírus e bactérias. Eu fiz um vídeo especificamente sobre vacinas, então para não me estender muito aqui, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui para você ir lá conferir e saber quais as vacinas que você deve fazer se você tem a partir dos 80 anos. Prevenção de quedas. A partir dos 80 anos, infelizmente, as quedas se tornam muito mais comuns. Elas têm vários motivos, como, por exemplo, tontura. Também já fiz vídeo sobre tontura aqui no canal. Às vezes, sequelas de alguma doença neurológica, às vezes simplesmente por fraqueza. Como que a gente faz para prevenir queda? Bom, primeiro é pensar em deixar a sua casa bem segura, tá? Eu vou deixar linkado aqui um vídeo que ele fala justamente sobre segurança dentro de casa. O que a gente pode fazer, pequenas mudanças que fazem com que a casa fique mais segura, evitando quedas. E outra coisa absolutamente obrigatória e essencial, já puxando o próximo dica de saúde, é a atividade física. Muita gente pensa que atividade física não é coisa de idoso. Graças a Deus, essa visão está cada vez mudando mais. A gente vê cada vez mais idoso fazendo atividade física com personal trainer, indo para academia, fazendo ginástica, pilates, hidroginástica, enfim. Por quê? Um dos maiores causadores de quedas é a baixa força muscular. Para a gente ficar de pé, para a gente fazer atividades simples, como tomar banho, como levantar da cadeira, a gente precisa de músculo. Faz um teste bem rapidinho aí da sua casa. Vou levantar do sofá ou da cadeira sem usar os braços. Você está conseguindo? Ou está conseguindo com dificuldade? Se isso está acontecendo, isso já é um sinal amarelo. Quer dizer que os seus músculos da perna não estão fortes o suficiente, tá? Se você está precisando usar o braço, é porque os seus músculos da perna não estão fortes o suficiente. Se você está dando uma desequilibrada, também. E isso tudo pode levar a quedas. Por quê? Para a gente conseguir andar, para a gente conseguir desviar, por exemplo, de obstáculos que podem aparecer, para a gente andar bem na rua, tudo isso envolve músculo, tá? E como que a gente faz para ganhar músculo? Através da atividade física. A gente vai perdendo músculo ao longo da vida e a única forma de recuperar isso é através da atividade física. Atividade física resistida é aquela que faz ganhar músculo, que é ginástica,
pilates, o pilates não pode ser bobinho, tem que ser aquele pilates que dói, que cansa. Ou então, hidroginástica também pode ajudar. Isso tem que ser feito pelo menos 2 vezes na semana, 30 minutos, tá? E sim, mesmo quem tem mais de 80, mais de 90 pode e na verdade deve fazer, inclusive o melhor jeito de prevenir quedas. E outro jeito é, se você tem indicação de usar bengala ou andador, você precisa usar. Muita gente tem medo, tem preconceito, medo de parecer idoso, né, mas a verdade é que a bengala e o andador é o melhor amigo. Ele é como se fosse um terceiro braço, é um dispositivo de auxílio mesmo, de ajuda. E vai por mim, é melhor usar isso para prevenir uma queda que pode te deixar de cama do que ter ali uma vergonha e o medo de usar. Quem costuma indicar, dispositivo de marcha que a gente chama que são as bengalas, são os andadores, é o fisioterapeuta, ou o médico geriatra, ou o médico ortopedista, às vezes até o médico neurologista, o médico fisiatra. Mas se você tá suspeitando, se você tem tido desequilíbrio, se tá caindo, assim, mais de 1 ou 2 vezes por ano, se você tem dificuldade para caminhar, para desviar, pode ser que você esteja precisando de um dispositivo. Comece a fazer uma atividade física e converse também com o seu médico que lhe acompanha, com o médico geriatra, com o fisioterapeuta, para saber se você tem indicação, tá bem? Outra coisa que vale a pena, outras 2 coisas, na verdade, que vale a pena a gente ficar de olho é nos sentidos. Então, principalmente a visão e a audição. A partir dos 80, todo mundo precisa de óculos. E muitos vão precisar, inclusive, de algumas coisas a mais, como cirurgia de catarata, que hoje em dia é uma cirurgia super simples e que traz maravilhosos resultados na imensa maioria dos pacientes. Por isso que vale a pena passar no oftalmologista. E se você tem notado que tá precisando ouvir a TV no mais alto, as pessoas estão falando mais alto com você, talvez você esteja precisando avaliar sua audição com um otorrinolaringologista. Tem um teste, inclusive, dá pra fazer em casa, se chama teste do sussurro. Olha só que legal, pede pra alguém fazer. A pessoa tem que ficar uns 30 centímetros, mais ou menos essa distância afastada de você. E ela vai sussurrar uma pergunta, tem que ser sussurrado. Uma pergunta simples, por exemplo, qual a sua idade, qual o seu nome, quantos filhos você tem. Tem que ser sussurrado. E óbvio, não pode ser na frente, porque senão a pessoa vai fazer leitura labial. Tem que ser assim dos lados ou atrás. E é pra você entender a pergunta. Então faz um de cada lado, uma pergunta por vez, né? Se não tá entendendo, precisa passar pelo otorrino, pra fazer exame, pra ver se tá com dificuldade de audição. Hoje em dia, existe aparelho de audição super moderno, super discreto, super bom. Quem começa a usar não quer mais parar de usar porque vê que estava ouvindo mal e que volta a ouvir bem. Lembrando que quem tem dificuldade para ouvir e não correr tem maior risco de ter depressão porque fica mais isolado. As pessoas muitas vezes param de conversar com quem não tá ouvindo bem porque tá cansado de ter que ouvir o tom de voz. E isso aumenta, inclusive, o risco de demência, de Alzheimer, tá? Então, se você tem algum desses problemas, precisa corrigir. Outra coisa que a gente não pode esquecer de olhar é o humor. O que que é o humor, né? O que que são as situações de humor? É saúde mental. Apesar de que muita gente acha que, ah, quando a pessoa é idosa, a partir dos 80, é normal ser triste, ser desanimado. Não, gente. Infelizmente, a taxa de depressão acima dos 80 anos é um pouco alta. Mas isso não é normal, você tem que tratamento, tá? E a gente consegue grandes melhorias. Então, se você tá notando que aquela pessoa tá um pouco mais desanimada, não gosta mais de fazer nada, não tem nada, nenhuma atividade que dê prazer, vale a pena passar por um médico geriatra ou um médico psiquiatra pra fazer uma avaliação disso, ver se tem um transtorno de humor aí realmente que mereça tratamento. Alimentação. A alimentação, ela é super importante, a gente deve respeitar o indivíduo idoso com as suas preferências, mas tomando cuidado com alguns macro e microelementos que devem estar presentes na alimentação, principalmente proteínas, fibras, ingestão de água também. Esse é um tema bem complexo, bem extenso, mas eu vou deixar aqui linkado um vídeo que eu falei especificamente sobre isso. Dei várias dicas de como se alimentar bem, pequenas mudanças para fazer na alimentação, acho que você vai gostar. Vou deixar linkado aqui. E aí, te ensinei alguma coisa de novo hoje? Aprendeu alguma coisa? Tá feliz de saber que tá fazendo alguma coisa direitinho? Deixa um comentário aqui que eu vou adorar saber. Até mais.